professora Aline, nós acabamos de assistir agora a Olimpíada de Tóquio, em meio a uma crise sanitária enorme dessa geração, uma das maiores crises provavelmente. Mas como tudo isso reflete em nós? É uma pergunta que se faz. Como isso se reflete em nós? Será que já é hora de fazer eventos? É preciso de muita segurança e protocolo nessas situações, não é isso? Então, professora Aline, essas são as questões e como foi, na sua avaliação, uma Olimpíada na pandemia? Olha, Nelson, essa Olimpíada ela só aconteceu porque realmente assim tinha muito dinheiro envolvido, né? Ela já tinha sido adiada no ano passado. É, Vários patrocinadores, aí, inclusive, né, abandonaram o barco, né, e saíram no meio do processo aí pouco antes da Olimpíada começar, porque não queriam ter as suas marcas vinculadas, né, a um isso, evento que podia não dar certo, né? Tinha essa verdade. dúvida. É, Né? Então, e também assim, também não é só o dinheiro que falou mais alto, não, né? Assim, para o atleta, né, um ano na vida dele, né, é muito tempo. muito tempo, muito Ele tempo. pode se lesionar, né, pode perder a performance, e deixar de Isso, ganhar a medalha, né, é decisivo na trajetória aí de um atleta, né? é Então são muitas verdade. questões voltadas aí, né, atreladas a essa situação. É, Então o que, que foi feito, né? As arquibancadas ficaram fechadas, não teve público externo e o evento aconteceu mesmo com a população local contrária. Né? sim. Mais de 70% dos japoneses, né, não estavam felizes em receber os estrangeiros lá não, viu? A maioria da população mesmo rejeitava as Olimpíadas, o É. que é compreensível, né? Eu tenho Porque assim, os impressão, números, eu tenho sim, impressão que ela foi assim, também no mundo inteiro. Eu não sei se é muito por mim. Eu, por exemplo, não tive, eu não senti entusiasmo. Não é por causa da pandemia, mas não sei por que essa Olimpíada não me entusiasmou, não me chamou atenção, viu? Eu acho que é teve porque é um momento muitas pessoas triste, né, assim. Nelson? É, acho que é pelo momento mesmo, né? Então, assim, foi complicado, mas a impressão que eu tive, a minha sensação, pelo menos, é que começou muito em baixa Sim. mesmo, mas Aham. depois foi melhorando. Acho que as pessoas, à medida que as medalhas foram saindo, né, eu É, acho que as pessoas começaram a se movimentar um pouco mais. E no caso do verdade. Japão, assim, um país ele se prepara há muitos anos para que uma Olimpíada aconteça, né? É, São muitas construções que são feitas, e justo no momento das Olimpíadas, os números da pandemia no Japão dispararam. Né? Eu não sei se o pessoal acompanhou aí em casa, é. porque o Japão é um país muito peculiar, né? É uma população muito compenetrada no que faz, muito cuidadosa, né? A gente sempre fala da cultura Organizados, né? japonesa. São muito Exatamente. organizados. Então, assim, mesmo na pandemia, eles têm uma baixa taxa de vacinação ainda hoje, porque eles conseguiram controlar bem a pandemia lá no ano passado, né, que o mundo todo aí sofreu demais, né, esse ano também, assim, porque eles fizeram lockdowns, distanciamento, e máscara Ô, já é da rotina deles usarem, né? professor Aline, quando a professora falou dessa questão de baixa vacinação, me chamou a atenção que eu estava conversando com um amigo que não vacinou até agora. Ele segue lá as orientações do nosso líder maior do país. Ele não vacinou. Aí ele diz assim: você viu lá no Japão como é que foi? A população lá no Japão não se vacinou. Então o japonês é inteligente, o japonês é sabido. Eu falei: tá bom, então você Mas tem siga. um motivo. Então, aí é bom, isso que eu quero chegar. E por que os japoneses não vacinaram assim em massa como nós e outros restantes e outros países também? Então, olha só, vamos começar comparando o número de mortes, tá? Foram 15 mil mortes por Covid no Japão e 500 mil no Brasil, mais do que isso até, né? Nossa, E a população lá, gente, não é tudo isso de vezes menor que a nossa, não. Eles têm metade da nossa população. Então, assim, se a gente fosse seguir a mesma proporção, se a gente ter 500 mil aqui, era para eles terem tido 250 lá. é, Eles tiveram 15. certo. Então, como a pandemia foi muito controlada no Japão, eles optaram por fazer testes da vacina lá no país.
Ah, né? tá. Eles olharam as diferentes marcas, né, Certo. e estão exigindo que os testes sejam feitos lá. Ah, Como a tá. pandemia foi muito controlada lá, as empresas de vacina não têm esse interesse. Então, assim, tem muitas questões atreladas a isso, questões econômicas, farmacêuticas, não é simples assim. Sim. E um ponto fundamental é que o número deles é completamente diferente do nosso. Eles têm um número de óbitos muito menor. Então, quando eles viram, inclusive, aumentar, né, o número de casos aí nesse Certo. momento da Olimpíada, eles ficaram muito preocupados. Né? Por isso que a recepção lá foi muito. Eles receberam as Olimpíadas assim muito duvidosos do que estava Certo. acontecendo. Mas tem pontos Preocupados, muito né? importantes a serem destacados, viu? Sim. Quais são? 85% dos atletas estavam vacinados. Que foram E para aí, lá. Mas agora, eles isso. foram vacinados, não vacinados lá, né? Não, eles já foram Já foram vacinados, né? Assim, na vacinados. delegação brasileira, né, que mandou Certo. aí mais de 300 atletas, somente Sim. 14 não estavam vacinados. É? Então, assim, a grande maioria estava vacinado, gente. Foram 11 mil atletas que o Japão recebeu. E É. aí, olha que ponto importante, olha como a organização deles foi importante. Né? Nesse total, somente 33 atletas tiveram caso de Covid, É. desses mais de 11 Que mil. coisa, hein? Sabe quantos testes eles faziam diariamente para verificar isso, Nelson? Ah. 25 mil testes de Covid foi até a média que eles fizeram aí por dia. Eles fazem um trabalho mais de prevenção, né? Exatamente, eles controlaram muito, sabe? E Certo. aí, agora, ao final, mesmo né, com esses números altos que o Japão teve, a conclusão né, do governo japonês, do Comitê Olímpico, é que a Olimpíada não trouxe maiores problemas né, para Tóquio. Certo. A situação lá já estava um pouco complicada, assim, mas por outros motivos, né? Porque a população, como todo o restante da população mundial, está cansada É. né, da pandemia. E aí a gente tem que conseguir trabalhar melhor com isso, né? Isso. Verdade. Agora, vamos passar por aqui. Falamos já dessa questão do Japão, do cuidado, de tudo isso, de Olimpíadas, de como foi o resultado lá, que foi um resultado positivo, né? Não tem assim um grande número de contaminados, não teve, porque ela é muito controlada lá no Japão. E aí nós estamos vendo aqui no Brasil, o professor Aline, que há uma ansiedade das pessoas em voltarem os eventos em grande parte do país. Aí eu pergunto para a professora e cientista Aline Torne, será que já dá para pensar em Réveillon, pensar em Carnaval aqui no Brasil, professora? Nelson, vamos ser bem direto. Não dá. Não dá, não é? Não dá. O que a gente tem que fazer, pessoal, é se organizar para isso. E a gente está tendo uma organização, sim, tá? Tem algumas cidades que já estão se organizando, né? São Paulo, por exemplo, que é uma Ah, cidade que recebe muitos eventos grandes, né? sim, Shows, sim. congressos, feiras, né? Tudo É, acontece em São tudo Paulo. acontece Então eles lá. estão eles estão vendo que eles se organizando já há meses para organizar eventos modelo Hum, que vão testar os protocolos de segurança, gente. Eles não vão simplesmente abrir para poder fazer um evento, não é isso não. Né? A sim, pessoa vai ter que mostrar a carteira de vacinação, então vai ter que estar vacinado. certo. A quantidade de público vai ser controlada, vai ter que ter o uso da máscara, né? Todos esses Sim, protocolos de distanciamento, do álcool, e certo. também vai ter testagem. Né? Tem que Ah, apresentar lá tá. que não está contaminado. E vai fazer também o monitoramento antes e depois. Né? Todo mundo que foi no evento vai ter que responder um questionário, se teve algum sintoma, se não Ah, teve, tá. para a gente, estudando a situação, começar a se preparar para isso. Que felizmente agora, né, que a gente está vacinando um pouco mais, né? A gente está aí com mais de 50% da população com a primeira dose, né? Já estamos aí com um percentual aí, se não me engano, acho que de 25% das pessoas com segunda dose. Então o país está se movimentando para isso, agora dá para a gente começar a planejar. Então, assim, a Certo. vacinação é uma exigência e tem que se testar primeiro. Só com os resultados
né, desses eventos teste aí que a gente está falando, desses eventos modelo, Sim. que a gente vai poder pensar em Réveillon, em Carnaval. A gente está muito cedo ainda para isso, É, né? Até porque a gente tem um desafio aí pela frente, que é a sim, Delta, né? é verdade. O prefeito Eduardo Paes já sinalizou em relação a isso, mas também depois já deu uma recuada, Voltou atrás, né? já voltando, né? Pensando, para aí, a gente tem que analisar isso melhor. E interessante, quando a gente fala sobre isso, nós, São Fidélis passou, parece que 8 ou 10 dias, sem nenhum internado, enfermaria, UTI, tudo livre de Covid-19. E aí, ontem surge a notícia de que a cidade tem 6 casos da variante Delta. Então, é algo que preocupa, porque, pelo que a gente tem acompanhado da variante Delta, ela se propaga com muita facilidade, né? E aí, Isso. professora Aline, para conter isso, para segurar essa propagação, existe já uma orientação da Organização Mundial de Saúde para isso? A gente tem que estar sempre alerta, né, Elcio? Assim, a gente está longe de acabar a pandemia, gente. A gente tem que pensar na pandemia, né? O próprio nome diz que pandemia é para o mundo todo. E a gente Sim, só tem hoje 1/4 do mundo aí vacinado. é, Falta muita gente para muita vacinar coisa ainda. ainda, E né? o mundo é global, as pessoas se É, deslocam, né? A gente está vendo aí, variante da China, da Índia, do Reino Unido, do tem Brasil, variante em todo do lugar, né? Chile. É, Elas se espalham, assim, a gente não tem como controlar que elas circulem, é isso que está se mostrando, né? A é gente não verdade. conseguiu fechar as fronteiras o suficiente para isso. Então, o cuidado que a gente tem que ter, como se proteger, né, com relação a essas variantes. O que a OMS tem falado? Vacina, distanciamento, máscara. Esses cuidados eles têm que ser mantidos. Países, né, como os Estados Unidos, que já tinha retirado o uso das máscaras, Israel, que tinha retirado o uso das máscaras, voltou atrás. Está todo mundo voltando atrás. Por quê? A Delta, gente, ela infecta pessoas vacinadas, ao que parece. Né? Assim, ela é nova, então é difícil a gente fazer muitas afirmações, mas os estudos têm Sim, mostrado que é uma quantidade de vírus muito maior, que as pessoas vacinadas, no início a gente dizia que ela era menos agressiva, a gente chegou a conversar sobre isso aqui. sim. Ao que parece, é o efeito da vacina isso, pessoas Por que isso que não ela é são menos vacinadas, agressiva, né? exatamente, mas pessoas que não são vacinadas, ela pode levar a óbito. Sim, Então não é que ela é menos agressiva, é porque as pessoas estão estão vacinadas, né, uma vacinadas. parcela. É, No Rio de Janeiro, para a gente ter uma ideia, gente, 95% das internações que aconteceram, né, nos últimos tempos são de pessoas que não são vacinadas. aí, olha só. E Eu, assim, ontem a gente teve a menor média móvel desde janeiro, não chegou a 500 óbitos. sim, Isso tudo é efeito da vacina. Felizmente, os números no Brasil estão controlados aí, ao que tudo indica, por conta da vacinação. Controlados, que a gente disse, tem que melhorar muito, né? Porque certo, assim, morrer certo. 500 pessoas por dia é muito alto, mas a gente já chegou a praticamente 4.000, né, em outro momento, aí há meses atrás. É, Então, como controlar? Vacinando, continuando com os cuidados, não aglomerando. Então é muito cedo para a gente pensar em evento. Tem sim que olhar os eventos testes, porque assim, sim, a economia precisa continuar. é, A gente tem necessidade de se relacionar com os outros. verdade. Agora que estamos, né, uma parte aí da população vacinada, já dá para a gente começar a pensar nisso. Mas vamos lembrar que os municípios aí, muitos municípios hoje já estão vacinando até 18 anos, muitos deles, se Sim, não 20, 25. Então, olha, mas será que está todo mundo vacinado, Nelson? Acho que não, é, né? essa que é a questão, Acho, né? assim, porque a quantidade de vacina que chegou nem foi suficiente para atender tanta gente ainda, né? É, Então, porque tem gente que não está indo se vacinar. é verdade. Então, precisa vacinar, gente. É somente com a vacina e mais as outras medidas. Quem vacinou também não quer dizer que pode ficar sem máscara. É. Infelizmente, Aqui, precisa manter os cuidados. E aí chama atenção ainda as pessoas com comorbidade, as pessoas mais idosas, né, requerem maior cuidado, Nelson. então, Né? Já tem sido mostrado que a Delta, ao infectar essas pessoas, né, pode trazer um quadro mais complicado. hoje tem no Metrópolis, traz uma notícia assim, muito, muito boa em relação à Covid.
é porque nós estamos prestes a completar 7 meses e a vacinação contra a Covid-19 avança e já mostra resultados na redução do número de casos e mortes pela enfermidade. Olha só, a mortalidade por causa do coronavírus está abaixo da média nacional em 15 estados, que são eles Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Sergipe, Piauí, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Pará, Tocantins e Santa Catarina estão com a mortalidade em baixa. Que bom, né? Boa essa notícia, Maravilha. né, professora? Então. Maravilha, Nelson. A gente tem que reforçar isso, lembrar do Zé Coutinho. A nossa cultura, a gente sempre foi de vacinar. Não vamos aí seguir países como os Estados Unidos, a França, que tem toda essa onda anti-vacina, porque isso nunca foi um problema para o Brasil. É verdade. Então não vamos ter problema para cá, não. Vamos fazer o que a gente tem que fazer, continuar acompanhando, indo lá no posto. E no caso de São Fidélis aí, Nelson, que você falou dessas 6 pessoas, é importante, a prefeitura já deve estar fazendo isso, sim, né? Não, tá rastreando o contato dessas pessoas, né? Como que se deu essa contaminação aí para evitar que mais pessoas sejam contaminadas? Isso aqui eu posso dizer que o trabalho da Secretaria de Educação aqui é muito intenso, são muito vigilantes, eles trabalham muito nesse controle, sabia? Muito mesmo. Isso, é super importante para que isso não vire um problema maior, né? Para que não volte a ter aí os hospitais sobrecarregados, porque a gente está começando a respirar com mais alívio. Então, vamos continuar firme, pessoal, que, né, o futuro aí, né, vai melhorar, já tá melhorando. Tá certo, professora Aline, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. Mais um Ciência pra gente que vai aqui para os nossos arquivos, para a história da Via 5, e a gente tem o prazer de falar com a amiga toda terça-feira aqui no nosso programa. Um abraço muito especial, um bom dia com muita alegria, até a próxima terça-feira, Aline. Até, meu amigo, um abraço. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!